Ok, vamos começar, vamos direto para o manual. Estávamos em Romanos, capítulo 3. Desculpe, Romanos capítulo 12, estávamos no verso 3. Desculpe pelo erro. Então, versículo 3 ele diz: Pois eu digo pela graça que me é dada para todo mundo que está dentre vós que não pense mais de si mesmo do que deveria. Agora, observe que ele disse, não pensem mais do que deveria. Ok, o que é incrível para mim é que a maioria das pessoas se lidam com qualquer tipo de problema de autoestima é uma baixa estima. Certo? Agora a ciência diz, eu posso ver alguma verdade nisso. Mesmo pessoas que tendem a ter o que você chamaria de complexo de superioridade, ou eles pensam muito bem de si mesmo, até mesmo uma arrogância ou presunção, é quase sempre um disfarce para uma baixa estima. Agora pense nisso. E isso é incrível por si só. Mas aqui o texto diz, note isso, ele diz, não pense mais de si mesmo do que deveria. Ele diz, não pense mais de si mesmo do que deveria. E quando eu li isso, porque sei que Deus não apenas sai jogando palavras, cada palavra específica é uma razão para isso. E uma das coisas quando eu comecei a ler mais e mais nas epístolas e a lidar com o novo homem e quem somos em Cristo, eu comecei a perceber, e não é de admirar que ele teve que acalmá-los, porque quando você começa a descobrir tudo que Deus diz sobre você, se você realmente não tiver o Espírito dele, você começará a pensar mais em si mesmo do que deveria. Agora, deixe-me dizer-lhe, a maneira mais rápida de pensar em si mesmo mais do que deveria é pensar em si mesmo mais do que outra pessoa. Não demora muito. Não estou falando sobre andar por aí sendo arrogante e presunçoso, o que é bastante óbvio, e isso não é do Espírito de Deus. Mas até mesmo na igreja, hoje você vê pessoas que por causa de um dom, ou entre aspas, uma unção, ou o que quer que seja, vemos isso na igreja, eles se colocam acima dos outros, ok? Nós vamos tocar na ferida, certo? Ah, sim, eu sou cheio do Espírito, sim, eu falo em línguas, eu acredito em toda a Bíblia, não como aqueles. Você preenche a denominação, vê? Essa é uma maneira de pensar em si mesmo mais alto do que deveria. Porque a Bíblia diz, se um homem, eu não estou dizendo nenhum grupo ou qualquer coisa, ele diz se um irmão está, se ele está em Cristo, ou se ele tem a fé fraca em Cristo, você não rebaixa por causa disso, você carrega o fardo dele, você o ajuda, certo? E você aumenta a fé dele, você dá fé a ele, você ensina a ele, porque ele deve ter fé, você não menospreza ele, você não diz eu tenho fé e você não. Esse foi um dos problemas de alguns grupos que, enquanto cresciam, lidavam com isso. Se você ficasse doente, é porque você tinha pouca fé e todo mundo sabia. Então eu não sou como você, porque eu tenho fé, porque eu não fico doente. Eles obviamente não têm fé, porque eles ficam. E isso fez com que as pessoas se afastassem, elas não vinham para a igreja para receber oração, elas se escondiam, porque elas não queriam que ninguém soubesse disso, porque todo mundo iria menosprezá-los, então isso se tornou difícil para as pessoas crescerem, porque elas tinham que esconder essas coisas. Então, de qualquer maneira, graças a Deus superamos isso, amém? Então aqui ele diz, não pense mais de si mesmo do que deveria pensar, senão pense com sobriedade. Agora, sóbrio, para ter uma mente sóbria, obviamente não estamos falando de nenhum tipo de intoxicação em si, mas quando ele fala sobre estar sóbrio, ele está falando sobre pensar racionalmente, pensar com precisão, de forma crítica, ok? Ser decisivo, ser capaz de olhar para algo e não ser arrogante com aquilo, ser exato, mas caminhar por onde você deve andar, estar exatamente, pensar exatamente o que você deveria estar pensando sobre si mesmo. Ele diz, senão que pense com sobriedade. Você pensará sobriamente quando se alinhar na palavra, ok? Assim como Deus tem dado uma medida de fé a cada um. Então eu teria que lhe dizer que a palavra uma não é isso que diz. Não diz uma medida de fé. Ok? No grego original não está lá isso. Eles não precisavam disso. Eles entenderam a gramática. E ele estava dizendo, Deus tem dado a cada homem uma medida ou a medida de fé, certo? Então, e honestamente não importaria mesmo se estivesse lá, porque a medida da fé, mesmo que fosse a menor medida, nós sabemos que a menor medida pode mover uma montanha, certo? Então não é sobre isso. Não é sobre quantidade de fé necessariamente. Ele está apenas dizendo, e a razão pela qual ele está dizendo, pense sobriamente, pense com precisão, porque você não tem nada que ninguém mais não tenha. Amém? E quando você percebe, e essa é uma das coisas sobre as quais falamos no DHT, porque eu fui criado em torno de muitos ensinamentos ungidos sobre dons,
muitas dessas coisas diferentes, se eu tivesse aceito um pouco de como isso é ensinado, então muitas dessas coisas eu teria aceito um pouco de algo natural para mim. Eu tenho a unção de John D. Lake, ou tenho esse dom, isso seria natural, mas porque vimos isso desde o início e percebi que quando falamos sobre não pensar mais em si mesmo do que deveria, na verdade, falamos sobre como um dos 15 segredos da cura divina e a razão pela qual você não se considera nada mais do que qualquer outra pessoa é porque qualquer um pode fazer o que você está fazendo. E se todos podem fazer o que você pode fazer, como você pode pensar mais em si mesmo? Amém? E agora estamos todos conectados de maneira diferente, todos temos funções diferentes no corpo de Cristo, mas o resultado final é o que importa. Ok? E por isso não devemos pensarmos mais de nós mesmos do que qualquer outra pessoa. Então é muito simples. Agora, observe aqui, eu menciono 1 Coríntios 2,16, onde diz: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Isso é uma citação de um verso do Antigo Testamento. Mas então diz: nós temos a mente de Cristo. Então a verdadeira chave não está em... Vamos colocar a mente do Senhor nisso. Você não a obtém do Senhor, certo? Você não precisa obtê-la. Se você nasceu de novo, você tem a mente de Cristo. Então você não precisa obter algo, ok? Deixe-me dar outro verso para apoiar isso. Em 1 João 4,17, diz: para que tenhamos ousadia no dia do juízo, porque assim como Ele é, nós somos nesse tempo presente, nós somos nesse mundo. Então, o que quer que Ele seja, nós somos. Amém? Nós somos agora, aqui nesse mundo. Também diz que somos pessoas de fé. Então, estou tentando parafrasear para resumir, diz que somos pessoas de fé. Então, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Significa que tudo que Jesus tem, nós temos. Certo? Isso é ser um co-herdeiro. Então, se Jesus é herdeiro, nós somos co-herdeiros com Ele. E se somos como Ele, então não poderíamos ter nada além do que Ele tem, da mente de Cristo. Certo? Porque se ele tem a mente de Cristo, nós somos herdeiros, nós também temos. Agora, isso é apenas lógica, mas também está na palavra, o que é sempre bom. Ok? Você pode juntar os dois. Então agora observe aqui, vamos examinar muitos fatos sobre a mente do homem, vamos observar a função da mente e especialmente espero que durante esse tempo eu seja capaz de delinear ou definir com mais precisão o funcionamento da mente humana e o funcionamento da mente de Cristo. Mas também porque temos que diferenciar, há muitas coisas aqui que temos que ver. Provavelmente vou usar o quadro branco apenas para desenhar algumas coisas para que você possa escrevê-las. Temos que lembrar, quando Adão foi criado, ele era inteligente o suficiente para ser capaz de nomear todos os animais, certo? Então ele nomeou, porque Deus disse a ele: como você o chamar, é assim que eles vão ser chamados. Ele não disse chame-os assim. Adão não estava lá dizendo como você quer chamar esse. Não foi assim. Seja o que for, quando eles aparecerem, ele olhava e dava um nome. E seja o que for, é o que seria. Certo? Não faça disso uma doutrina. A salvação não depende disso. Mas eu pessoalmente acredito que o que Adão chamou é o que eles são chamados hoje em espécie, gênero e subgênero. Tudo isso eu acredito que seja mais do que apenas isso é um leão, isso é um tigre. Eu acredito que ele realmente chamou isso porque o que chamamos de tigre ou leão, digamos um leão, o que chamamos de leão, outros países chamam de tigre ou pantera, ou eles têm palavras diferentes. Então, não é o mesmo em todos os lugares, mas quando você olha para o gênero ou a espécie, é a mesma. Não importa em que país você esteja. Então, para essas coisas ser chamadas como Adão chamou, tem que ser o nome que é conhecido em toda a humanidade, não apenas em um grupo. Faz sentido para você? Faz sentido para mim. Novamente, não é uma doutrina que eu debateria sobre, mas faz sentido para mim. Então, de qualquer maneira, ok? Mas sobre o que vamos falar? Porque o que estamos vendo, você tem Adão, cuja mente era fenomenal, certo? O que torna ainda mais razoável ele ser tão culpado quando não obedeceu a Deus. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E se Adão tivesse esse tipo de cérebro, ele deveria ter tido muito bom senso, ok? Então é por isso que a culpa era tão grande. De qualquer maneira, então você tem Adão antes da queda e você tem Adão depois da queda. E foi incrível, porque depois da queda a inteligência do homem começou a diminuir. E de fato, quando eu estava com
O Dr. Sunral, uma das coisas que ele apontou foi quando ele foi para países diferentes. Ele foi para o Reino Unido em um ponto, ele foi para o Museu de História Natural, ele tentou fazer isso em todos os lugares que foi, mas acredito que em Londres, no Museu de História Natural, eles têm algumas coisas arqueológicas que mostram como as pessoas viviam em Ur dos Caldeus, que é de onde Abraão era. E quando você volta para olhar para eles, quando Abraão deixou Ur dos Caldeus, eles realmente tinham água corrente, quente e fria em suas casas. E em Ur dos Caldeus era um lugar agradável em comparação com o tempo, principalmente. Mas você percebe que não tínhamos água corrente e fria em nossas casas até o final do século XIX, no início dos anos 1900, e até mesmo às vezes nessa época, não por um tempo, então porque eles a tinham nos condados de Ur, mas nós não tínhamos isso até você saber quase 2000 anos depois de Cristo, e eles não tinham isso nos dias de Jesus. Isso mostrou que o intelecto do homem foi se degradando com o tempo. Mas demorou um pouco para se degradar. Agora nós sabemos que quando Adão pecou, Deus disse que no dia em que você pecar, esse é o dia que você morrerá. E sabemos que ele morreu espiritualmente, porque ele não morreu fisicamente. Então houve um corte na vida de Deus. A vida de Deus foi interrompida para Adão, para o cérebro, ou para a mente de Adão. Então ele cortou aquela vida, e por causa disso, o conhecimento do homem, o conhecimento de uma pessoa que era luz, se tornou escuridão. E quando você olha para as palavras luz e escuridão, e não deixe sua luz se tornar escura, coisas assim, porque a luz pode se tornar escura. Quando você olha para essas palavras, está falando sobre o aspecto espiritual. E está sempre falando sobre conhecimento, e isso é outra coisa que os cristãos não gostam. A primeira coisa que os pentecostais mencionam, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Tudo bem, o conhecimento pode inchar, mas não se for o conhecimento do Espírito, e não se for o conhecimento pelo Espírito, ou o conhecimento de Cristo. Amém? Agora, o conhecimento em si, ler a palavra de Deus e obter o conhecimento de Deus, não te infla, ok? O que te incha é a arrogância que já está em você. Amém? E agora você aprendeu uma coisinha e acha que é alguma coisa, porque aprendeu uma coisinha. Então não é o conhecimento em si, mas é o que há na pessoa, que por causa do conhecimento ela fica inchada, inflada, certo? Agora vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a mente do homem, a mente de Cristo, a mente do Espírito. E vou mostrar a vocês como a mente do homem degenerou até um ponto. E chegou a um ponto onde começou a aumentar de novo, e na verdade quando começou a aumentar, é incrível porque eles chamam de idade média, eles chamam de idade das trevas. Por quê? Porque foi a época em que o conhecimento de Deus era o menor em todo o mundo. A idade das trevas corresponde diretamente ao quanto a palavra de Deus, quando a palavra de Deus foi tirada das mãos do povo comum, a idade das trevas começou. Quando você remove a luz da palavra de Deus, a escuridão se instala. Então vamos ver como muitas coisas aconteceram. Então houve a era da iluminação, o iluminismo e o renascimento, quando as pessoas começaram a pensar de novo. E houve incríveis revelações e começaram a aparecer. E é incrível para mim, porque até hoje é que por séculos todas as pessoas da ciência que fizeram as maiores descobertas eram pessoas de fé. Isso é incrível. Eles eram cristãos, em algum nível que entendiam o cristianismo, mas eles reivindicavam o cristianismo como sua fé. E quase sempre tinham um relacionamento direto com Deus. E é incrível você ler alguns de seus diários e outras coisas que hoje em dia não ouvimos na escola, porque não gostam de dar crédito à fé por nada. Mas o fato é que a maioria dessas pessoas que tiveram descobertas e invenções eram pessoas de fé. E agora, apenas como falaremos sobre essa parte um pouco mais tarde, quando eu comecei a fazer pesquisa sobre cura e entrei em contato com a filha de John D. Lake e seu marido, e eles me colocaram em contato com um pouco mais de 100 pessoas que estiveram na igreja do Dr. Lake, uma das coisas que mais se destacou para mim e provavelmente chamou minha atenção, em parte disso, foi que eu falava com pessoas em seus 90 anos, às vezes com mais de 90 anos, e quando começamos a conversar, eles eram capazes de me dar datas, lugares, nomes de pessoas, famílias, nomes dos seus filhos, informações incríveis, especialmente atualmente. Alguém nessa idade, então comecei a notar que
Depois de algumas vezes comecei a falar, sabe, é incrível que você se lembre desse lugar, hora, data e todo esse tipo de coisa. Mas então eu também lembro que muitas pessoas não se conseguem lembrar nem de ontem, e há um problema de memória a curto prazo. Então comecei a perguntar a eles algumas outras perguntas e descobri que a memória deles era a mesma ontem, ou 80 anos atrás. Então comecei a perguntar sobre isso. Como é que você se lembra dessas coisas? Como é que você se lembra de nomes, lugares e coisas? Porque eles me diziam que John D. Lake pregava em um determinado dia coisas que estavam acontecendo e eles se lembravam e falavam, mas muito disso tinha a ver com estar ligado a emoções, estava amarrado a coisas diferentes. E isso dá uma base maior para a memória, uma fundação mais forte, mas o principal é que cada um deles disse, todos disseram exatamente a mesma coisa, disseram que o Dr. Lake costumava dizer para reconhecer o fato de que enquanto ele estava pregando a palavra de Deus é espírito e vida. E se ele fala a palavra de Deus, espírito e vida está entrando em nós. E eles disseram não apenas em nosso corpo para nos curar, mas em nossa alma, e que a palavra de Deus permeia cada célula do nosso cérebro. E portanto a vida de Deus não está apenas no espírito, mas em nosso cérebro, na nossa mente. E por causa disso poderíamos nos lembrar, e eles costumavam usar as escrituras, a memória dos justos é abençoada. E que isso poderia ser interpretado de várias maneiras diferentes, mas a maneira como eles aplicaram foi que eles eram justos e, portanto, sua memória era abençoada. E eles tinham uma ótima memória, e eu estou dizendo que não encontrei pessoas que tinham a mesma memória daquelas pessoas. Eu acredito firmemente no que o Dr. Lake dizia. Encontrei lugares onde ele mesmo falou sobre isso, sobre o cérebro, e na verdade, aqui está o incrível de novo, isso ainda é uma espécie de introdução, então eu estou ainda compartilhando dessas coisas com você apenas para mostrar aonde estamos indo. Uma das coisas que eles disseram, estou falando 30, quase 40 ou 30 anos atrás, quando eu estava conversando com essas pessoas, eles disseram, Dr. Lake disse que quando ele falava essas palavras, elas eram espírito e vida. Então, conforme nos conectamos, eles não usaram esse termo exato, eu mesmo estou usando alguns desses termos, mas era como se sempre eles estivessem ouvindo o Espírito, e se eles estavam ouvindo o Espírito, havia um fluir constante de vida e informação, não apenas pelo que ele estava dizendo, mas se ele estava dizendo pelo Espírito de Deus, então esse fluir era pelo Espírito de Deus, não apenas pelo que John D. Lake estava dizendo. Deixe-me dar um exemplo. John D. Lake pode dizer 10 palavras. Nessas 10 palavras, o Espírito Santo diz 100 palavras. Você viu o que eu estou dizendo? Agora, não muito tempo atrás, quando comecei a olhar para a renovação da mente, comecei a perceber que o que acontecia é que quando falamos sobre o Espírito de Deus, também falamos sobre a mente do Espírito. Então o Espírito tem uma mente. E se estamos conectados ao Espírito de Deus, estamos conectados à mente de Cristo, que é a mente do Espírito. Agora pense sobre isso. Não que nunca nos desligamos de Deus, mas digamos que você foi criado na igreja, não nasceu de novo. Seu espírito está morto por causa do pecado. Você não tem a vida de Deus em você, mas você tem o Espírito, porque sabemos que é o Espírito e a palavra falada que permite que uma pessoa acredite e mude. Então, eles entregam seu coração a Cristo, então eles ficam conectados a Deus, e tudo que eu acabei de dizer fez sentido. Então, observe, digamos que eles foram conectados a Deus antes de nascerem de novo. Eles podem ouvir a palavra de Deus, eles podem até entender, devo fazer isso, devo viver assim, devo tratar meu próximo como a mim mesmo, devo fazer o bem aos outros. Eles podem saber, mesmo não nascidos de novo, eles podem saber e saber o que é certo. E até certo ponto eles podem tentar viver isso, mas sempre falharão. Mas eles podem tentar viver isso, certo? Eles sabem que devem, eles sabem que podem tentar e podem ter sucesso em alguma parte. Ok? Mas agora pense nisso, eles que não estão nem mesmo conectados ao Espírito, então há essa capacidade de saber reconhecer a verdade e segui-la até certo ponto. Ok? Mas ainda assim, se o espírito deles não for mudado, se a natureza básica deles não for mudada, eles constantemente estarão destituídos da glória de Deus, amém? Tudo bem até aqui? Agora, imagine isso. Imagine quando eles forem conectados a Deus, nascerem de novo. Agora Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. Pense sobre isso. Se Jesus é a videira cresce. Certo? Ela cresce, há galhos da videira.
E a razão pela qual temos vida é porque estamos conectados à videira. E a mesma vida fluindo na videira flui nos ramos, ok? Certo? Agora leve isso da agricultura e jardinagem para a ciência. Qual seria a conexão natural em tecnologia? A internet. Quando eu cresci, não tinha internet. Se você queria saber alguma coisa, você comprava um livro. Você ia para a biblioteca, certo? Você tinha que ir à biblioteca. Para mim, aquele era o salão sagrado, porque você poderia, entre aspas, ter todo o conhecimento que estava lá. Certo? Pelo menos todo o conhecimento que você poderia obter. Se você quiser saber algo, vá à biblioteca. Eu me lembro de vendedores ambulantes vendendo enciclopédias. Tinha um conjunto inteiro e eu lembro que você poderia comprar um por mês e você pagava certa quantia por mês. Você comprava A ou B ou só A, o que quer que seja. Era incrível. Levava 26 meses para conseguir encontrar o que você estava procurando, mas estava lá. Mas estava naquele formato, estava isolado. A biblioteca estava isolada. Naquele ponto eu me lembro quando eles começaram a ter internet, mesmo na biblioteca. E fez toda a diferença. Então a internet começou a se tornar mais comum na vida e de repente você não precisava mais ir à biblioteca. Por quê? Porque você estava conectado. E você percebe, você não sabia de tudo, mas você tinha acesso a tudo. Você não sabia. Você não estava em você, mas estava ao seu alcance. E você poderia ler e encontrar qualquer coisa sobre qualquer tópico. Você podia encontrar 20 pontos de vista diferentes. Você apenas tinha que decidir qual visão estava certa. Então você ainda tinha que pensar, mas agora pense sobre isso. Porque aqui está a questão. O homem não pode criar nada diferente de si mesmo. Tudo que o homem cria funciona da mesma maneira que a mente do homem pensa. Então essas câmeras funcionam da maneira que a mente do homem funciona em relação aos olhos. Certo? Eles focam, eles voltam, e a razão pela qual eles funcionam dessa maneira é porque a mente do homem as criou. Isso é incrível. Então, se a mente do homem as criou, elas têm que funcionar logicamente em sintonia com a mente do homem. Faz sentido? Agora pense sobre isso. Podemos concordar que um computador... Como funciona um computador? Você sabe por que você pode operar um computador? Porque faz sentido. Porque é baseado em como a mente funciona. Então, mesmo que você nunca tenha tocado em um computador, você pode sentar e pode levar algum tempo, mas você será capaz se soubesse que uma mente criou aquilo. Então vai funcionar como uma mente, ok? Deixe-me pensar, como eu penso, é assim que eu penso, então o computador vai funcionar. A diferença é que você é muito mais inteligente do que aquele computador. Ainda não houve um computador que possa fazer nem um décimo do que o ser humano pode fazer. A mente humana, o cérebro humano, trabalhando com a mente, pode fazer muita coisa. É por isso que os computadores, até a terminologia, memória, até essas terminologias que temos, funcionam na mesma linha. Então, em outras palavras, tudo que o humano cria, ele cria em alinhamento com a sua mente. Ok? Agora, nós, cristãos, fomos criados à semelhança e à imagem de Deus, entende isso? Mas esse conhecimento e essa conexão foi perdida. Agora, quando nascemos de novo, somos reconectados. Somos conectados novamente. Somos conectados com o Espírito Santo. E quando você é conectado à internet ou com o Espírito Santo, a maneira como você pensa, entenda isso. Sua mente foi criada para pensar em alinhamento com a mente de Deus. Como Deus pensa. Entende? Quando o homem caiu, a mente de Adão funcionava da maneira que a mente de Deus funcionava. Por quê? Porque ele foi feito à sua imagem e semelhança. E é a mesma coisa hoje. Então, quando você pensar, deixe-me colocar dessa forma. Se você pensar com a mente de Cristo significa que tem que passar por aqui, ok? A Bíblia diz que temos a mente de Cristo. Ele não diz que nós temos a mente de Cristo, mas a mente de Cristo está em nós. Então o cérebro de Cristo tinha que ser capaz de funcionar e acompanhar a mente de Cristo. Agora você tem a mente de Cristo. Isso significa que o seu cérebro tem que ser capaz de trabalhar e funcionar da maneira que a mente de Cristo pode funcionar. Entende isso? E o que acontece é parecido com o Windows 3.0, lembra? Ele foi atualizado. Muitos ainda estão tentando funcionar sem atualização. Mas quando você nasce de novo, você é atualizado, amém? E você é atualizado para a mente de Cristo.
E quando você é atualizado para a mente de Cristo, todas as aplicações de Cristo funcionam, amém? Vamos fazer uma pausa. If you are considering partnering with us and would like to support our mission, please visit jglm.org/partners. Proceeds will go toward the cost of the television broadcast and our mission work around the world.